Opa, opa, opa. Entrou café no meu olho. E aí, Nossa. Caraca. Alô? Ok. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim, de verdade, minha gente. Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje só queria mostrar pra vocês algumas fotos que eu tirei lá na Coreia do Sul. Não são fotos profissionais nem nada, são fotos bem amadoras, são fotos que eu tirei pelo meu celular, mas são fotos que eu achei curiosas e interessantes pra mostrar pra vocês, porque, né, como um bom turista... Nossa, meu sotaque tá meio estranho. Porque, né, como um bom turista, eu tirei muitas fotos de lá pelo meu celular. Daí o que aconteceu? Meu celular tá cheio de fotos nada a ver e eu preciso deletar. Mas antes de deletar as fotos, eu queria mostrar elas pra vocês, beleza? Então o vídeo de hoje é bem simples, é só uma coisa bem estilo curiosidade e tudo mais, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, já passo por favor pra deixar aquele like, compartilharem se vocês quiserem, e se inscreverem e me seguirem nas redes sociais se vocês quiserem também. Obrigado, valeu, Jovem Han. Bom, galerinha, a primeira foto que eu queria mostrar pra vocês é do banheiro público de lá. Exatamente, foi isso que vocês ouviram, banheiro público da Coreia do Sul. Lá é muito limpo, gente, vocês não têm noção. Você não precisa ficar com nojinho de fazer o número 2, número 1, número 3, número 4, porque é muito de boa você usar lá e fazer um estrago. Eu, por exemplo, já usei umas 3 vezes lá, sem pensar 2 vezes, porque é muito limpo. Nem no Canadá é limpo, sabia, gente? Lá em Toronto, morei lá por um tempinho. Cara, o banheiro... É meio nojento lá, né? E os banheiros públicos do Brasil nem se fala, né, gente? É meio tenso você cagar de boa, né? Então, eu tirei uma foto do banheiro de lá. Sim, está faltando uma tampa, mas no caso é só nesse vagão, esqueci como chama, nesse, né, compartimento. Mas nos outros tem tampa. Bom, galerinha, nessa foto daqui, eu só queria mostrar pra vocês uma coisa que eu particularmente achei meio nojento, estranho, né? Que basicamente nos banheiros públicos de lá, você divide o sabonete, né? Tem um sabonete pra todo mundo que fica lá, embutido na parede. Eu achei meio nojento, eu achei meio estranho. Não são todos os banheiros, mas tem vários que são assim. Então, no caso, tipo, nem lavei minha mão direito, nem peguei no sabonete, porque... Sei lá, velho, eu acho que eu sou um pouquinho fresco sim, nesse sentido. Assim, gente, eu não sou fresco, mas... Galerinha, agora essa foto daqui também é do banheiro público da Coreia do Sul. Eu só queria mostrar aqui o signage, os sinais, assim, de onde ir e tal. Eu achei bem, assim, certinho o design. Então eu tirei uma foto disso. No caso, dá pra ver onde é masculino, feminino, tipo, tá tudo bem sinalizado. Só isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Bom, galerinha, agora saindo um pouquinho do papo de banheiro público e tudo mais, eu queria mostrar pra vocês as fotos que eu tirei no metrô, né? Essa daqui é meio genérica, mas, assim, continua sendo interessante, porque as pessoas recarregam por si só os seus bilhetes únicos e tudo mais pra pegar o busão, pegar o metrô. E eu sei que tem isso no Brasil, né? Mas a diferença é que lá é muito mais prático e só tem isso lá, só tem as maquininhas, não tem um lugar com uma pessoa onde você vai lá e paga, porque essas máquinas são muito práticas. Então, eu me lembro que desde 2012, quando fui pra lá, eles já tinham essas maquininhas, né? Já tinham faz muitos anos. Agora, gente, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu gostei bastante em questão de segurança. É que dentro dos vagões, você pode deixar sua mala, sua mochila em cima, no compartimento de cima, a estante, sei lá como que chama aquilo. E é muito de boa você deixar lá, ninguém vai furtar. Você pode tirar um cochilo super de boa lá, que ninguém vai pegar. E você não precisa ficar afobado, noiado com essas coisas, sabe? É super seguro. Continuando, eu tirei essa foto daqui no horário de pico, lá em Gangnam, em Seoul. Claramente dá pra ver que não faz diferença, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou aqui. Horário de pico é sempre uma bosta. Muita gente aglomerada e você sente uma formiguinha, né? Bom, galerinha, essa foto daqui também foi tirada no metrô e provavelmente vocês devem saber quem é, porque esse cara, esse jovem, é muito famoso e cada dia mais ele tá ficando mais popular, que é o Kang Daniel, né? Kang Daniel, né? Mas bom, gente, o que eu realmente achei interessante dessa foto é que os fãs que criaram esse pôster
e pagaram para ser anunciado nesse local. Então, no caso, foi aniversário do Kang Daniel, e para homenagear ele, eles criaram esse pôster e publicaram lá no metrô de Gangnam. Bom, galerinha, essa foto daqui eu tirei em um restaurante lá na Coreia do Sul, e como vocês podem ver, em cada mesa tem esse compartimento embutido onde você pode pegar os talheres, né? Que é super comum por lá, você vê isso nos restaurantes, e daí é muito mais prático. Você vai lá, pede seu almoço, a janta, e vai lá, pega a colherzinha, os chocarás, os palitinhos que fica do lado, é muito mais prático. Essa foto daqui é de um energético, beleza, Jovem Han, grande coisa, tem no Brasil, tem em qualquer outro lugar do mundo, né? Porém, como vocês podem ver, gente, tem a imagem do StarCraft, que é um jogo muito famoso por lá, e comparado ao Brasil, que eu acho interessante, é que aqui você não vê anúncios de jogos online, principalmente um energético, né? Mas lá, por ser tão consumido, jogos e tudo mais, você vê em muitos lugares. Nossa, falei meio estranho. Você vê em diversos lugares, como em anúncios de bebida energética, no metrô, em anúncios de busões, televisão, propaganda de filme, tem em todo lugar, e eu acho isso muito louco, porque eu sou fanático por jogos. Galerinha, essa foto daqui parece de uma comida real, mas não é, é de uma comida feita de plástico para colocar na vitrine, porque é muito comum de você ver restaurantes com comidas de plásticos na vitrine para chamar a atenção das pessoas famintas, né? Porque lá na Coreia do Sul você vê restaurante em qualquer lugar, tipo, você vai em uma rua, tem milhares de restaurantes para você escolher. Então, para eles se destacarem, eles já criam essas maquetes que são muito realistas, para chamar a atenção de quem passa por lá, né? Então, é isso, gente, é muito perfeito. Como vocês podem ver, essa foto daqui é de uma árvore coreana exótica. Uou! Brincadeira, gente, não é por causa disso que eu tirei uma foto de uma árvore, né? Como vocês podem ver, gente, nessa árvore tem uma coisa de palha cobrindo ela. E quando eu perguntei pra minha amiga do porquê tinha isso, cara, bugou minha mente, achei incrível. É porque lá no inverno eles fazem isso para criar uma casinha de proteção pros insetos. Então, pra eles não morrerem de frio, eles vão lá e ficam lá de boas, hibernando, aí chega o verão eles saem. E, mano, eu achei isso muito da hora, tipo, a Coreia do Sul pensando nos pequenos insetos. Que foda, sensacional, né? Eu achei isso muito diferente, mano. Galerinha, tinha esquecido de finalizar meu vídeo, mas voltei pra realmente finalizar da forma certa, porque eu nunca finalizo meus vídeos, mas hoje eu vou. Mas, então, né, muito obrigado pra quem assistiu até agora. Só queria compartilhar um pouquinho com vocês do meu olhar, das coisas que eu achei interessante, curiosas quando eu fui pra lá, né? E ainda tenho muita mais fotos pra compartilhar com vocês. Então, se vocês curtiram o vídeo de hoje, escreve aí no comentário pra eu saber, porque eu posso fazer a parte 2, parte 3, parte 4. E é isso, tá? Então, muito obrigado, gente. Se inscreve aí pra quem não é inscrito. Então, até a próxima e é nóis. Valeu, falou e tchau, tchau. Tchau. 사랑